Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Boa noite a todos. Vamos unindo nossos pensamentos, agradecendo com muita alegria em nossos corações a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, a Mãe Maria, a nossa casa de oração, a Irmã Lina Caibachutel, Mãe Catarina e todas as fraternidades espirituais que compartilham conosco. Agradecemos a Jesus pelo alimento espiritual que vamos receber no nosso Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora para a explanação do Evangelho desta noite com o nosso companheiro Odair. Graças a Deus. Boa noite a todos e que a paz do Senhor esteja convosco. Há quase 2000 anos, Jesus nos apresentou o Novo Testamento, um conjunto de conceitos diferentes do que se praticava na época, e que foi o maior desafio que a humanidade já teve. E no século XIX veio à Terra Allan Kardec, um representante da pleiade de espíritos iluminados de Jesus, para corrigir o conceito de religião que a humanidade vinha seguindo, e transcreveu as orientações que a humanidade necessita no Livro dos Espíritos. É uma obra indispensável para a continuidade da evolução programada para os homens da Terra. O Espiritismo kardecista segue essas diretrizes. Mas os conceitos trazidos nessa revelação, eles são difíceis de compreender. E mais ainda de serem aceitos por muitos. Porque não é uma obra para agora. É obra
para daqui a alguns séculos. O Livro dos Espíritos ainda é muito adiantado para os dias de hoje, assim como o Novo Testamento também era adiantado para a sua época. E na busca de compreender melhor essa revelação, hoje nós vamos estudar mais algumas questões desse livro. Vamos começar pela questão 619, onde Kardec pergunta aos espíritos de luz: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? E a resposta é: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, no entanto, a compreenderão um dia. Portanto, forçoso é que o progresso se efetue. Vejam, nem todos compreendem a lei divina. Só os homens de bem. A sua compreensão é vedada aos maus. Assim, se o desejo de uma pessoa é de maldade, ela não tem acesso à compreensão da lei divina. Ela não entra em comunhão com Deus. E mais, é preciso procurar. Só encontra a lei divina quem realmente procura. E quem a encontra, entra em sintonia com Deus. E só quem entra em sintonia vibratória com Deus passa a ter o coração leve, passa a ter paz interior, a ter tranquilidade, a ter alegria de viver, enche-se de amor e passa a irradiar luz à sua volta. Mas, com a evolução humana, todos os homens terão a compreensão das leis divinas, mesmo que demore milhões de anos, neste ou em outros mundos. Vejamos agora a questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta Kardec. E a resposta é: na consciência. Então vejamos. Os judeus diriam que está no Torá, os muçulmanos diriam que está no Alcorão, os cristãos diriam que está na Bíblia. Mas, na verdade, as leis divinas já estão dentro de nós, estão na nossa consciência. Então, para nós cristãos, a Bíblia sempre esteve dentro de nós. Quando nós estudamos o Evangelho, estamos falando de busca interior, dentro da nossa alma, dentro da nossa consciência, onde Deus já deixou registradas todas as leis divinas. Então, o nosso juiz é a nossa consciência. Quem vai contra Deus, vai contra a sua própria consciência. E é por isso que às vezes a gente sente a nossa consciência pesada. Fazemos alguma coisa que vai contra as leis divinas e depois a consciência pesa. Pensamos assim: eu não deveria ter agido dessa forma. Na hora eu perdi a cabeça. É necessário buscar as leis divinas, mas buscar querendo encontrar. Não adianta pular de galho em galho procurando no budismo, no catolicismo, no protestantismo ou mesmo no espiritismo. Não adianta fazer da busca um ato mecânico. Quando quisermos encontrar, temos que procurar dentro de nós mesmos, em nossa consciência, onde elas estiveram sempre gravadas. Continuando, Kardec pergunta: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Resposta: ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que fosse lembrada. Então, nós entendemos agora que Jesus veio nos lembrar o que havíamos esquecido.
E o Espiritismo veio reforçar esse lembrete do que havíamos esquecido e até desprezado, o que é ainda pior. Na questão 622, Kardec pergunta: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Resposta: indubitavelmente. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnaram com o fim de fazer progredir a humanidade. Questão 623. Os que têm pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se enganaram algumas vezes, fazendo-os frequentemente transviar-se por meio de falsos princípios? Resposta: certamente podem ter dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, atribuíram-se na missão que não lhes fora confiada. Todavia, como eram, afinal, homens de gênio, inteligentes, mesmo entre os erros que ensinaram, muitas vezes se encontram muitas verdades. Bem, aqui se encontram os falsos profetas, pessoas inteligentes, que não são inspiradas por Deus e que espalham meias verdades. Há uma lenda que conta o seguinte: o diabo saiu acompanhado de seu ajudante, espalhando mentiras. Mas, entre as mentiras, ele espalhou uma meia-verdade. Aí o ajudante lhe perguntou por que havia espalhado aquela meia-verdade no meio das mentiras. O diabo então respondeu que a meia-verdade é pior do que a mentira, porque a meia-verdade fisga, e daí a meia-mentira escraviza. Vamos agora à questão 624. Qual é o verdadeiro profeta? Resposta: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. É impossível que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Agora nós vamos chegar à questão 625, a mais importante. Qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: vede Jesus. Segue-se um comentário de Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava. E porque foi o ser mais puro de tantos quanto tem aparecido na terra. Quanto aos que, tendo pretendido instruir o homem na lei de Deus, transviaram-no por meio de falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os sentimentos demasiado terrenos o dominassem, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos apresentaram como leis divinas, simples leis humanas estatuídas, determinadas para servir às paixões e dominar os homens. Bem, certamente nós vamos seguir Jesus, que é o espírito mais puro que esteve na terra. O título de mestre não foi obtido numa escola como a nossa, com alguns anos de pós-graduação. Mesmo porque Jesus já governava o planeta Terra há 4,5 bilhões de anos. E ele já era um Cristo
há 4,5 bilhões de anos. Conforme a Revista Espírita de dezembro de 1968, um espírito, para chegar a ser um Cristo, para chegar à categoria de Cristo, primeiro tem que chegar ao grau de um espírito puro. E nós sabemos que a jornada é longa, muito longa. Depois, Deus lhe oferece a oportunidade de um novo estágio de bilhões de anos até chegar a ser um Cristo. Segundo Emmanuel, os sistemas solares onde Jesus evoluiu já não existem mais. E nós sabemos pela ciência que um sistema solar dura, em tempo terrestre, de 15 a 20 bilhões de anos. E Jesus já veio governar a Terra como Cristo. Então nós podemos concluir que Jesus tem 20 bilhões de anos terrestres de evolução ou ainda mais. E quanto a nós encarnados? Já temos milhões de anos de experiência religiosa e de evolução. Mas ainda somos crianças em relação à espiritualidade superior. Ao longo do tempo, nós somos colecionadores de experiências que Emmanuel chama de pérolas, no livro Caminho, Verdade e Vida. Cada experiência obtida, na maioria das vezes com sofrimentos, que são consequências dos enganos cometidos, é uma pérola com o seu valor próprio. É por isso que não voltamos mais a cometer os mesmos erros que já cometemos no passado. E hoje, quando abrimos o Evangelho de Jesus para estudar, nós não estamos buscando as leis divinas dentro dele, dentro do Evangelho. O que estamos fazendo é relembrar as leis divinas que o Criador colocou em nossa consciência e que foram, pouco a pouco, sendo enriquecidas pelas pérolas que colecionamos, uma a uma, no nosso caminho evolutivo. Então, estudar o Evangelho é fazer uma viagem profunda dentro de nós mesmos. É buscar Deus dentro de nós mesmos. Então, fica aqui a recomendação. Vamos estudar o Evangelho. Era isto que tínhamos para hoje. Boa noite a todos. Muito obrigado. Vamos agora às nossas vibrações. Coloquemos à disposição da espiritualidade superior nossa doação de energias boas para que sejam utilizadas para o bem. Vamos vibrar inicialmente pela paz entre as nações, para que não haja mais guerras e para que o diálogo seja sempre a forma de entendimento entre os povos. Vamos envolver o Brasil, a nação do Cruzeiro, com a luz do Mestre Jesus, para que prossiga na jornada traçada pelo Cristo, de coração do mundo e pátria do Evangelho. Vamos vibrar por todos os doentes, especialmente os que estão acometidos pelo vírus Covid-19, pelos trabalhadores da área médica, tanto encarnados como desencarnados. Vibramos também pelos idosos desamparados, pelas crianças abandonadas, pelos moradores de rua, pedindo o amparo do alto. Também vibramos pelos viciados,
pelos presidiários e pelos suicidas. Vamos agora vibrar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, que estejam encarnados ou desencarnados. Vibramos também pela proteção do nosso lar, pelo lar de cada um de nós e, finalmente, por nós mesmos. Não pedindo, mas agradecendo a oportunidade que estamos tendo nesta vida de estudar e conhecer um pouco mais as leis divinas que regem o universo. Assim seja, graças a Deus. Vamos pedindo a permissão para o encerramento do nosso Evangelho de hoje. Agradecendo a Irmã Lina, Caiba Schutel, a todos os mentores, aos mentores da fluidificação das nossas águas. Vamos vibrando pelo fortalecimento do nosso físico, mental, espiritual e emocional. Vamos vibrando pelos trabalhadores da nossa casa, encarnados e desencarnados. Vamos vibrando pelos trabalhadores incansáveis, médicos, enfermeiros, auxiliares, tanto na terra como no espaço. Vamos vibrando por todos que se encontram em seus leitos de dores e pelos seus familiares. Vamos vibrando pelo nosso planeta, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, amigos, parentes, aqueles que não conhecemos. Com esses fluidos benéficos, vamos vibrando ao Senhor que nos coloquem no coração daqueles que não o conhecem, o amor e a fé. Assim, agradecemos o encontro desta noite, dando graças a Deus.